graça e a paz do Senhor a todos. Meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, né? Através desse vídeo, dessa transmissão para nós podermos mais uma vez, aqui através do YouTube, né? Transmitir essa aula. Momentaneamente estamos aí, né? Não podemos nos reunir na nossa igreja local, mas temos essa ferramenta que nos ajuda realmente a dar continuidade ao estudo, ao ensino da palavra do Senhor. Eu queria então aqui, através desse vídeo, né, trazer essa lição da Escola Bíblica Dominical, ali da nossa IC Santa Lúcia. E na semana passada nós falamos da lição número 4, não sei quem teve a oportunidade de ver, né, a gente teve uma dificuldade para poder estar postando vídeo no YouTube, mas eu creio que hoje vai correr tudo bem. Nós falamos sobre Abraão, né? Abraão que foi justificado pela sua fé, ali no capítulo de número 4 de Romanos. Paulo ele vai trazer esse ensino, ele menciona o texto de Gênesis no capítulo 15, falando que Abraão ele foi justificado por sua fé, porque creu na promessa que Deus havia feito a ele, que ele teria um filho, e através desse filho seria pai de muitas nações, e isso foi lhe imputado por justiça, porque ele creu, porque ele creu na promessa de Deus, porque ele teve fé, isso foi imputado como justiça, ou seja, Abraão foi tido como justo diante de Deus, porque ele creu nas promessas de Deus, e conforme a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, dos fatos que nós ainda não vemos. Então hoje nós vamos continuar, vamos prosseguir capítulo 5 de Romanos, a lição 5, onde vai falar que somos justificados. E eu já queria trazer o ensino prático dessa lição, que vai dizer o seguinte, apresentar à igreja os frutos da nossa justificação proporcionada pelo sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, que nos possibilita a reconciliação com Deus. Eu queria que você pegasse aí a sua lição, você que tem a sua revista, né? Essa aqui é a nossa revista, né? Que está tratando aí sobre a carta de Paulo aos Romanos. Então eu queria que você abrisse a sua revista, né? Você que tem aí a revista, página 19, você que não tem, abra a sua Bíblia no livro, né, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 10. Então vamos lá, abra aí. Então aí eu oriento, né, você vai estar assistindo esse vídeo aí depois, que você leia não só esse trecho, porque para que o nosso vídeo não fique muito longo, né, também não fique muito extenso, massivo, você leia o capítulo todo aí, 5 até o versículo 21, né? Do 1 ao 21, nós vamos ler só do capítulo do verso 1 até o verso 10, que diz assim, Romanos capítulo 5, do verso 1 ao 10, que diz assim, a justificação penhor de salvação. Tendo sido, pois, justificado pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não é só, nós nos gloriamos também nas tribulações, também sabendo que a tribulação produz a perseverança a virtude comprovada, a esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Foi com efeito, quando ainda éramos fracos, que Cristo, no tempo marcado, morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém dá vida por um justo, por um homem de bem, talvez alguém que se disponha a morrer. Mas Deus demonstra seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Quanto mais então agora justificados por seu sangue, seremos por ele salvos da ira,
Pois se quando éramos inimigos fomos reconciliados com Deus pela morte em seu Filho, muito mais agora, uma vez reconciliados, seremos salvos por sua vida. Vamos ler o 11? E não é só, mas nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora recebemos a reconciliação. Então nós vemos aqui Paulo trazendo aí aos Romanos, né, e explicando a questão da justificação. O que a gente pode tirar desse texto, né, dessa lição, aí nesses breves minutos? Nós somos justificados. O que é ser justificado? O que Paulo, né, o que a gente pode entender que Paulo quer dizer em sermos justificados? Justificado, nós vamos entender, é alguém que é justo ou inocente. Sobre ele foi imputado, né, houve uma imputação, ou seja, declarar uma pessoa como justa, virtuosa, a pessoa como ela deveria ser. Esse mérito, né, é o mérito que Cristo, né, de Cristo que recai sobre a pessoa. Ou seja, aquele que tem fé, né, fé em Cristo, e somente pela fé nele que essa pessoa ela pode ser justificada. E essa justificação leva à salvação. Ou seja, o que é a justificação? Você, no nosso caso, perdão, é você crer naquilo que Deus fez através de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, Deus, em Cristo, ele fez a justiça pelos nossos pecados. Cristo na cruz levou os nossos pecados, cumpriu a santa justiça de Deus, e o que Cristo fez, quando eu reconheço, quando Deus ele me alcança, quando eu reconheço aquilo que Cristo fez na cruz, o seu sacrifício, o mérito dele naquilo que ele fez, por ser quem ele é, homem perfeito, bom, sem pecado, sabedor daquilo que nós somos, porque ele foi como nós, viveu como nós. Então, a partir disso, da justiça feita em Cristo, da justiça perfeita, da santa ira de Deus que ele levou sobre si, quando eu tenho fé, e pela fé somente, eu recebo, pela fé, essa justificação, ela recai sobre mim. Ou seja, ela é imputada sobre mim, porque eu tenho fé e reconheci que aquilo que Cristo fez, ele veio sobre mim. Ou seja, então eu estou justificado pelo sacrifício de Cristo. Eu estou justificado porque a justiça que Cristo recebeu pelo meu pecado recaiu sobre mim. Ou seja, a punição que eu deveria levar, ele levou, ele fez, ele cumpriu a justiça da punição que era certa, que era devida, que era realmente digna, né, de ser levada por cada um dos pecadores, por cada um de nós. E a partir disso nós somos justificados. É isso que Paulo está querendo dizer. E como consequência, né, nós vamos aí tratar alguns pontos rapidamente dessa justificação. Primeiro, Paulo fala logo no início do capítulo: nós, tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus. Algumas versões, temos paz com Deus. O que é, nesse sentido, ter paz com Deus? Não é uma paz tipo, eu estou no estado de espírito de paz, mas é uma paz fruto de uma inimizade que havia, né? É a paz fruto de um afastamento que havia, porque com os nossos pecados, com a nossa ofensa, fomos afastados de Deus. É o que a palavra fala, que são as nossas iniquidades, os nossos pecados que nos afastam de Deus. E com o pecado do homem em Adão, com a queda do homem em Adão, pela ofensa, pela vontade do homem de ser igual a Deus, pela vontade do homem de querer tomar o lugar de Deus na criação, achando que poderia
ser autônomo, que poderia realmente seguir na sua independência, ele feriu a bondade de Deus e isso trouxe inimizade, afastamento. E a paz, nesse sentido, ela quer dizer o quê? A paz, temos paz com Deus. Né? Essa palavra no original, eu estava pesquisando no grego, quer dizer unir-se, ligar-se, né? Unir-a, ligar-se-a, aderir-se-a. Quer dizer quietude, repouso, retornar à unidade. Ou seja, quando Paulo está falando, né, tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus, temos paz com Deus. Ou seja, o que nos afastava, a ofensa, a inimizade, a briga, digamos assim, que havia a partir da justificação que recebemos, porque foi colocado sobre nós pela fé, estamos em paz com Deus, ou seja, fomos reconectados, fomos unidos realmente, fomos, né, como aqui eu falei, houve um retorno à unidade. Não há mais o que me separa de Deus, não há mais o que me afasta do Senhor. Nós temos paz com Deus. Não há mais a ira, não há mais a desavença, não há mais a inimizade, porque o que Cristo fez na cruz, né, o seu sacrifício, o meu reconhecimento, a minha fé naquele sacrifício, realmente traz paz no meu relacionamento com Deus. Outro ponto que nós podemos tratar aqui, né, Paulo ele vai falar, seguindo aqui mais um pouquinho à frente, porque tivemos, no verso 2, porque tivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança. Ou seja, algumas versões falam, temos entrada. O que quer dizer temos entrada? Quer dizer trazer para perto, conduzir para junto de alguém. Ou seja, no primeiro ponto nós tratamos ser justificados. E a partir disso, porque temos paz com Deus, também tivemos acesso, né? Tivemos entrada pela fé a esta graça, ou seja, essa graça de estar próximo de Deus, de estar ali perto de Deus, de estar realmente firmes. Ele fala, né? Estarmos firmes, nos gloriamos nessa esperança, ou seja, tivemos entrada a essa firmeza, tivemos entrada a essa segurança, tivemos entrada realmente a estar firmados em Deus. Temos paz com Deus, né? A inimizade foi quebrada, e agora com a inimizade quebrada, nós temos entrada, nós temos acesso, nós estamos seguros, nós estamos como se fosse um barco, né, que está em um porto seguro, né, alicerçado. Então nós temos acesso, nós estamos juntos, nós somos conduzidos a Deus. Agora nós estamos realmente firmes, né, nos gloriando em Deus, porque estamos próximos dele novamente. Outro ponto que nós lemos aqui é a esperança, né? Paulo ele vai falar, e não só nos gloriamos também na tribulação. Também na tribulação produz perseverança, perseverança, virtude comprovada, a esperança. A nossa esperança, ela está realmente em Cristo, né? Nós esperamos, não só por uma espera, mas essa esperança ela é diferente por conta do objeto da nossa esperança. Qual é o objeto da nossa esperança? É Cristo. É por isso que a nossa esperança é segura. Qualquer outra esperança, né, por aí afora, ela é uma esperança que pode ser frustrada, é uma esperança que pode falhar, como você já pode ter tido a experiência, eu já tive a experiência de esperar em algo, de esperar até em alguém, e essa pessoa ou esse momento falhou.
mas quando nós temos a esperança, né, em Cristo, com certeza é uma esperança que é segura, não pela esperança em si, mas porque eu espero em Cristo, eu espero a Cristo, eu espero a hora que Ele vai se manifestar plenamente. Hoje nós vivemos pela fé. Paulo fala também que nós vivemos por fé e não por vista. E em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala que hoje nós vemos como por espelho, mas um dia nós veremos, né, Ele como Ele realmente é. Hoje nós temos a esperança, ou seja, nós ainda não vimos como Ele é. Nós temos o reino de Deus que ainda não se manifestou na sua plenitude. Nós temos o reino de Deus que habita em cada um de nós, que habita em cada crente. Mas um dia esse reino vai se manifestar na plenitude. Mas o rei desse reino, ele já habita em nós, ele já está entre nós, ele já habita no meio da igreja. Hoje nós estamos na condição de não podermos estarmos reunidos na igreja local, mas nós estamos reunidos nas nossas casas, nós estamos reunidos através, né, da internet, das transmissões, dos cultos, dos vídeos, mas o Cristo ele habita no meio da igreja, não a igreja visível, mas a igreja invisível, nós podemos chamar a igreja mística, né? Ou seja, aquela que não é atrelada simplesmente às quatro paredes, mas a igreja daqueles que a qual Deus escolheu e ajuntou para fazer parte da sua igreja. Por isso que a nossa esperança ela é firme, porque ela está em Cristo. Outro ponto principal, depois de tudo isso, nós chegamos à conclusão, né, que fomos reconciliados, ou seja, houve uma mudança com a relação, uma mudança em relação a algo, uma mudança de relação de uma pessoa, né, em relação a outra, ou seja, houve uma mudança do nosso estado diante de Deus. Nós estávamos afastados e Deus, a palavra fala, depois você lê nesse capítulo 5, nós sendo ainda pecadores, fomos reconciliados com Deus. Deus ele reconciliou o mundo consigo mesmo, ou seja, a partir dele a palavra fala que nós sendo ainda ímpios, fomos reconciliados, nós sendo ainda pecadores, fracos, né, rebeldes, inimigos de Deus, mas a palavra fala, Romanos aqui, Paulo está falando que fomos reconciliados com Deus, ou seja, houve uma mudança nessa relação, estávamos afastados e Deus, a parte ofendida, a parte a qual sofreu a ofensa, partiu dele o desejo de se reconciliar com a sua criação. Partiu dele o desejo de se reconciliar com a sua criação. Ou seja, a criação, obviamente, Paulo mesmo fala, ela ainda geme, porque somos pecadores redimidos, mas ainda sofremos, né, o fruto da queda, do pecado. A criação ainda geme, desejando quando se manifestarão os filhos de Deus para que ela seja completamente redimida. Mas essa ação de reconciliação, ela já ocorreu. Estávamos afastados, longe, inimigos de Deus. Hoje estamos, pelo sangue de Cristo, pela sua obra na cruz, fomos reconciliados com Deus. Houve uma reconciliação, ou seja, houve uma mudança nessa condição. Fomos justificados. Essa justificação veio porque cremos na obra de Cristo, na justiça que Cristo fez na cruz do Calvário. Isso ocorre como? Pela fé. E porque temos fé naquela obra, na justificação, fomos salvos. Então, queridos, é isso que é ser justificado. Ser justificado é crer que a justiça que Cristo sofreu na cruz, levou sobre si a ira de Deus. Jesus ainda ali, no final, já finalizando o Evangelho de Mateus, Mateus ele vai escrever que Jesus ele estava ali afastado com alguns discípulos que não aguentaram a vigília da noite, e Jesus pedindo que, se possível, passasse dele aquele cálice. Mas se não for possível, que não fosse feita a vontade dele, mas a vontade de Deus.
E Jesus sabia que a ira de Deus, que ele teria que beber o cálice da ira de Deus justa, a ira santa, a merecida punição que cada um de nós merecíamos. E ele foi naquela cruz e sofreu a justiça. E essa justiça, quando temos fé nessa justiça, nessa obra, nesse sacrifício, essa justificação recai sobre nós. E pela obra de Cristo somos salvos. O próprio Paulo fala em Romanos aqui 1:17. Para nós finalizarmos, Paulo ele vai dizer exatamente assim: acompanhe aqui comigo, querido, só para nós finalizarmos. Romanos 1:17. Porque nele a justiça de Deus se revela de fé para fé, conforme está escrito: o justo viverá pela fé. Então, queridos, viva pela fé. Estamos vivendo dias difíceis. Não temos no que nos apoiar, nos apegar, não existe certeza. Mas uma certeza que a Escritura ela vai nos falar: que o justo viverá da fé. Não é nas obras que fazemos, não é em nada que você faça, nem em quem você é, mas é no que Cristo fez e no que Ele é. Então, viva pela fé. Cristo, nosso Senhor, vive eternamente. Um dia Ele virá em glória buscar a sua igreja. Amém? Que Deus abençoe. Continue